Deus. Repita comigo: não se conformar com este mundo, mas transformai-o pela renovação do meu entendimento. Então repita comigo: quem muda não é o mundo, quem tem que mudar sou eu. Vá a Provérbios capítulo 16, versículo de número 3. Provérbios capítulo de número 16, versículo de número 3. Lembrando que estamos no culto de jovem. Jovens têm que ter uma mente aguçada, uma mente profética, uma mente renovada. Provérbios capítulo 16, versículo de número 3. Quem achou, diga amém. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão O que é estabelecimento? Estabelecer é algo concreto. Os teus pensamentos só serão concretos quando você confiar no... Então, quando eu confio no Senhor, os meus projetos, eles têm a tendência deles são dar certo. Por que muito projeto nosso não tem dado certo, irmãos? Tem muita gente que acha que é por falta de dinheiro. Não é. Antes da falta de dinheiro está vindo a falta de confiança em Deus. Porque quando você confia em Deus, Deus prove. Deus, Ele prepara a provisão. Você lembra de Abraão? Deus pega em Gênesis 22 e diz assim: me dá o teu filho, o teu único filho, o filho que tu amas. Só que para pensar. Abraão não tem só um filho. Abraão tem dois. Abraão tem Ismael e Abraão tem Isaac. Só que o filho que ele amava era Isaac. Deus nunca vai te pedir algo que não te doa. Jesus nunca vai te pedir algo que não ocasione uma ferida em você. Quando Jesus te pedir algo, é algo que vai doer em você. É um sacrifício que vai doer. Só que aí eu aprendo com Abraão a confiar em Deus. Deus pede Isaac, ele disse: não tem problema. Foi Deus que deu, Ele que leva. Ele pega e diz: tu vai lá no Moriá e tu sacrifica o teu filho, o teu único filho, o filho que tu amas. Abraão vai sem relutar, porque Abraão confia em Deus. Abraão não é pai da fé porque era bonito, é porque fez o que outras pessoas não tinham coragem de fazer. Para você dizer que tem fé, para você viver num ambiente de fé, num ambiente de milagre, você vai ter que fazer o que outras pessoas não estão fazendo. Aí eu te pergunto: você está esperando por todo mundo fazer por você, ou você está agindo? A fé sem obras, ela tem que ter atitude, irmãos. Tem que ter confiança em Deus. E quando eu confio em Deus, eu ajo como quem confia em Deus. Tem muita gente dizendo: eu confio em Deus, mas as atitudes são de covarde. As atitudes são de medrosos. A gente diz: prega hoje. A gente: não prego não. Mas Jesus não te chamou. Mas Jesus não disse para você louvar, não disse para você pregar. Ele disse: eu sei. E por que não prega? Não, porque eu não sei pregar. Moisés era gago, não sabia falar. Mas Deus escolheu ele para ser líder, para dar direção. Você precisa entender que não depende da opinião humana, depende da autoridade de Deus. E quando Ele libera uma palavra, querido, está autorizado. Deus está dizendo para alguém que está nos acompanhando agora: você está autorizado a liderar. Você está autorizado a abrir uma obra. Você está autorizado pelo Senhor Jesus. Que dega sui de calabácia. Uribi calabaxo, uribicando. Entenda isso. Sua história vai mudar quando as suas atitudes e os seus pensamentos mudarem. Eu vejo muita gente querendo mudar o mundo. Nossa, que o mundo deveria ser justo. Deixa eu falar uma coisa para você: o mundo nunca vai ser justo. Quem tem que ser justo é você. O mundo nunca vai ser bom, quem tem que ser bom é você. É você que é o sal do mundo, não é o mundo que é a diferença para você. É você que é a diferença do mundo. É
É você que é sal, é você que é luz. Aí a gente fica esperando pelo governo. Não, quando o Bolsonaro der o auxílio emergencial, a minha vida muda. Não, quando o Bolsonaro, quando o Gladys Cameli me dá agora o auxílio do bem, não sei nem qual é o nome, dele liberar o auxílio do bem, aí a minha vida muda. Quanta gente já não recebe e a vida não muda, continua na mesma miséria. Porque não depende de quanto o governo dá, depende da atitude que você tem com o que tem. Aquela viúva lá de 2 Reis, capítulo 4, querido, ela prospera com o que tem em casa, não é o que tinha fora. Ela prospera, tua serva não tem nada. A tua serva tem uma botija de... É só isso que eu tenho. Jesus disse que é só com isso que você vai prosperar. É só com isso que a porta vai abrir. Ah, eu não sei fazer nada, só sei fazer pão. É com pão que tu vai prosperar. Ah, eu não sei fazer nada, só sei limpar a casa. É limpando casa que a porta vai abrir. Deus está falando com gente, hein? Teve um senhor nos Estados Unidos, que eu abro um parênteses, 78 anos de idade. Quantos? 78 anos de... Ele limpou o chão a vida inteira. E ele vivia dizendo, limpando o chão. Naquela época não é igual hoje que tem fone de ouvido. Naquela época era um tal de Walkman. Não sei se vocês são dessa época. Não sei se é Walkman, um negócio que era tipo um disco. Me ajuda aí, vocês... Hã? Pois é, na época desse senhor, era um negócio, era tipo... Eu não sei se é Walkman o nome, eu não lembro agora. Mas era um negócio assim, tipo um disco vinil, que a pessoa botava um fone de ouvido. Eu não lembro o nome disso. Ele disse que na época, botava aqui, na lateral, parecendo uma peixeira, botava aqui, botava um fone de ouvido e ia trabalhar. Me tira dessa, Jesus. Me tira dessa, Jesus. Me tira dessa, Jesus. E trabalhando. Olha para cá. Repita comigo. E o tempo passou. E a vida dele não mudou. Querida, ele passou a vida inteira limpando o chão. Quando ele tinha 78 anos, Deus deu uma ideia para ele. E disse, Senhor, eu quero uma ideia para me sair dessa miséria. Ele teve uma ideia, vender frango frito. Vender coxinha de frango frita. No balde. Ele frita na hora, bota ela no balde e vendia na estrada dos Estados Unidos. Com 78 anos de idade, ele abriu o primeiro negócio dele. Com 80 anos de idade, esse homem já era rico nos Estados Unidos. Vendendo conchinha de frango frita na hora. O que é que eu aprendo aqui? Nunca é tarde para começar. Por que você está dizendo que é tarde para você? Por que você está dizendo que para você não tem jeito, querido? Não tem jeito para quem reclama, para quem trabalha tem jeito. Não tem jeito para preguiçoso, mas para quem quer trabalhar tem. Porque preguiçoso a Bíblia manda até com a formiga. Se você quer sobreviver, quer que a sua vida mude, que a sua vida se transforme, pare de querer depender dos seus pais. Haja, reaja. Eu sempre tenho a prerrogativa de dizer que o céu não age, o céu reage. Respaldado por Mateus 7,7. Quem bate, quem pede, quem busca, sempre para ter uma reação é preciso ter uma ação. Eu tenho esse costume de dizer que o céu não age, o céu reage. Aí tem gente que cruza os braços, fica esperando a chuva cair do céu e ele não toma uma atitude na vida. E Jesus já está falando nessa noite para você que está aqui, para a igreja. Tomem uma atitude. Pare de esperar dos outros aquilo que já está dentro de você. O talento já está dentro de você. Não espera ninguém apontar o dedo como profeta e dizer que você é alguém na vida. Você tem que se levantar e reagir. Rabacaxadarabaia. Nunca esperei ninguém apontar o dedo na minha cara e dizer que eu sou pastor. Sempre agi como tal. Nunca esperei alguém dizer assim, dizer não, tu és profeta. Não. Eu já comecei a buscar como tal. Comecei a me comportar como tal.
Quando você tem atitudes vencedoras, querido, vencer, querido, é natural. Querido, sair de dificuldades para mim, elas são naturais. Sair de adversidades para mim é natural, porque eu já saí de inúmeras. Por que isso? Porque eu reajo, eu nunca espero. Eu lembro-me que para a gente rebocar aqui a igreja, que você que nos vê pela live não consegue enxergar, mas para a gente rebocar aqui, a gente começou com 2 sacas de cimento só tinha 2 sacas. Eu e o Diácono Leonardo pegamos. O Diácono Leonardo nem desse negócio entende. Aí disse, nós vamos fazer, pastor. Aí nós fizemos aqui 1 metro de parede, 2 sacas de cimento. O reboco dava quase 5 centímetros. Eu digo, meu filho, o negócio está feio para nós. Não tem mais saca de cimento, mas nós vamos continuar. E vindo. Isso foi de manhã, de tarde já tinha mais cimento chegando. No outro dia chegou mais cimento. Com 3 dias a igreja toda estava rebocada por dentro. Se eu ficasse esperando, não, quando eu tiver 10 sacas de cimento aqui dentro da igreja, aí eu vou rebocar. Ainda estaria sem reboco, sem teto, sem chão, sem nada. Ainda estaria no barro. Porque as pessoas, elas só sabem dizer não vai dar certo. A opinião dos outros sobre nós só sabe dizer assim, não vai dar, não tem dinheiro, não dá. Jesus está dizendo para alguém que me ouve agora, para quem está aqui, e o Senhor está dizendo assim, haja pela fé, não espere o recurso chegar, comece a agir, vá lá, lebicalabassuribiderécia. Eu vou falar porque Jesus está mandando eu dizer. Eu não sei se é para quem está aqui dentro da igreja ou se é para quem está me acompanhando por essa live. Jesus está mandando você procurar a rede de supermercados Araújo. Você pegar o seu currículo, imprimir ele e entregar lá naquele RH. Jesus diz assim que com 2 semanas vão te chamar para trabalhar. A tua carteira vai ser assinada. Uramachando quebererácia, elebrasurianda. E de lá se abre a porta que tu estás pedindo a Deus. E Deus manda dizer para você que me acompanha agora, para você que está aqui, reaja, porque a tua hora vai chegar. Reaja, porque a tua hora vai chegar. O mal de crente é cruzar os braços e esperar pelos outros. Irmão, a única coisa que chega a você esperando é conta. Vou repetir essa palavra. A única coisa que chega a você sem fazer nada é conta. Já prestou atenção? Eu tiro isso pela energia. Você nem pagou a outra, já chegou outra. Já prestou atenção ainda não? É a única coisa, querido, que se chega quando a gente está parado. Deus está dizendo para alguém, reaja. Eu quero que você vença. Amém, queridos? Bora para a palavra da noite. 1 Samuel capítulo 16, abre lá. Vamos estudar algumas prerrogativas aqui no texto sobre Davi. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, versículo 11, versículo 28, se não me falha a memória. 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 1. Repita comigo, como eu me vejo. Como as pessoas me veem pode determinar o meu futuro. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Quem achou, diga amém. Fique com a Bíblia aberta que a gente vai ler alguns versículos. Somente o versículo 1 por enquanto. Diz assim, ó. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um. A visão de Deus para um dos filhos de Jessé era que dentre os filhos deles tinha um. Isso era a visão de Deus, né? Certo? Versículo de número 11. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Diz assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos. E disse ainda falta o... Eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé:
envia-te e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha Ainda falta o? Quem é que está dizendo isso aí? Não é Deus. É o pai de dar? A visão de Deus sobre o de um dos filhos de Jessé é que lá dentro da casa dele tem um. Mas a visão do pai de Davi é que dentro os filhos deles era para ter um. Mas de Davi, a visão do pai era que ele era o. Ou seja, Deus via Davi como. Aí a igreja está pegando, a igreja está estudando a Bíblia, hein? A visão de Deus sobre Davi era que Davi era. Mas a visão do pai, que ele era o. Pode até teu pai nunca ter acreditado em você, mas se Deus acreditou, te prepara. Pode ninguém ter apontado o dedo dizendo que você é alguma coisa, mas se Deus apontou o dedo e diz: escolhi ele, escolhi ela. Pode ser papai o menor, pode ser para vovó o menor, pode ser para o titio o menor, pode ser para o vizinho o menor, mas se Deus diz que é rei, é rei. Mas se Deus diz que é rei, é rei. Mas se Deus diz que é rei, é rei. Você não tem que agir como seu pai, como sua mãe, como seu vizinho pensa que você é. Você tem que andar como Deus pensa de você. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, capítulo 8, versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então a visão de Cristo para qualquer cristão é que o cristão é ver. Por que tu está andando de cabeça baixa? Poxa, perdi o emprego, e aí? Poxa, eu estou desempregado, e aí? Poxa, eu estou ganhando pouco, e aí? A Bíblia te chama de vencedor, 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 vencedor. A luta é grande, mas você é vencedor. O problema é grande, mas você é vencedor. O gigante é grande, mas você é vencedor. Agora eu te pergunto, você está só parado ou você está reagindo? Deus está dizendo para pessoas que estão aqui na congregação: reaja. Não espera alguém dizer: não, você dirige culto bem. Não espera alguém dizer: tu canta bem. Não espera alguém dizer: tu prega bem. Faz o que Deus te chamou para fazer. E calabachaia. Se você esperar alguém te dar um 10, você nunca vai fazer nada. É você que tem que conquistar um 10. Eu nunca vi um professor dar um 10 para quem não faz nada. Inclusive temos até uma professora aqui especial conosco, né? Que vai confirmar isso. Não tem como um professor dar um 10 para quem não fez. É você que conquista o 10, não é o professor que te dá. É você que conquista o 10. É você que conquista o 10. Deus está dizendo assim: não é a vida que abre oportunidade para você, é você que conquista. Não é a vida que te deu uma oportunidade, é você que conquista. Se você é o menor da casa, ei querido, o pai pode dizer que você é o menor, mas Deus diz para você: você é rei. Você é rei. Você tem que ter postura de rei, de rainha. Você é escolhido de Deus. Quem benegasse é manarabagasse. O problema de muito crente é que nem de cabeça baixa. É a vida, é assim mesmo. É a vida de derrota mesmo. Minha vida é uma desgraça mesmo. Nada acontece na minha vida, meu Deus. Tudo dá errado para mim. Vai continuar dando errado enquanto tu ficar com essa matraca que tu não se cala. Essa língua ao contrário. Deus está dizendo para pessoas: mude o seu vocabulário. Mude a forma como você encara a vida. Aconteceu um caso também nos Estados Unidos. Parece que eu tenho uma intimidade com os Estados Unidos, né? Eu creio que ainda vou lá. Deus ainda vai me levar lá, em nome de Jesus. Falo tanto dessa cidade, né? Desse país. Se Jesus não voltar até lá, que ele pode voltar agora. Como é que está a tua vida? Tu sobe ou tu fica? Vai se preparando, irmão. O arrebatamento vai acontecer e é breve. Nós já estamos vivendo o final das coisas. Pare de brincar com o evangelho. Viva a vida santa. Renuncie o pecado. Se volte para Jesus.
viva uma vida santa diante dele. Escute, aconteceu algo nos Estados Unidos. Ia um dirigindo o carro e o outro ia de carona. Eles tiveram um grave acidente. Nesse grave acidente, ambos ficaram paraplégicos. Um ficou depressivo, que dirigiu o carro, ficou depressivo e se matou. O outro também ficou paraplégico. Só que ele não decidiu se matar. Ele não decidiu reclamar da vida. Ele decidiu aproveitar as oportunidades que a vida dá. Ele decidiu conquistar uma oportunidade. Ele virou para-atleta. Correu, participou de canoagens em Olimpíadas. E aconteceu algo incrível com ele. Ele virou senador de um estado americano. Por quê? Se a mesma coisa aconteceu com os dois, Diácono Pedro, Diácono diz a Maria José. Os dois ficaram paraplégicos no mesmo acidente. É a forma como você reage ao que acontece na sua vida. O que vai determinar o teu sucesso e o teu fracasso é a forma como você reage. Ficou tão triste porque não podia andar que ficou depressivo e se matou. O outro disse, não vou me entregar não. Eu ainda estou vivo. Não ando, mas estou vivo. Não ando, mas estou vivo. Deus está dizendo para algumas pessoas que tiveram algumas percas financeiras com a Covid-19. Ei, querido, você pode ter perdido dinheiro, mas está vivo. Pode ter perdido parente, mas está vivo. Você pode ter perdido mãe, pode ter perdido pai, pode ter perdido avô, a mulher. Quem quer que seja da sua vida. Mas se você está vivo, Deus te deu uma oportunidade para você ser diferente. Deus te deu uma oportunidade para você ser diferente. Deus te deu uma oportunidade para você ser diferente. O nosso problema é que a gente espera. Não, se fulano dizer que é de Deus, eu vou. Não, eu vou lá no profeta que é para ele orar e botar a mão na minha cabeça. Cuidado com essas coisas. Vai para a tua Bíblia. Pastor, e muita gente te procura para o senhor orar, para Deus dar direção, sim. Pastor, pode acontecer se o senhor dar a direção errada? Lógico. Eu sou humano. Eu tenho falhas. Uma vez chegou uma moça aqui para mim. Tinha dado certo. Eu profetizei a casa, aconteceu. Recebeu a casa, ela ficou animada. Aí depois ela veio aqui e disse, pastor, é de Deus eu comprar esse carro? Aí ela disse, não, porque eu só gastei tanto. Assim, tá bem baratinho. Aí eu estou comprando aqui, ele mais barato. Está abaixo da tabela FIP. Não sei nem qual é o nome. FIP. Sei que está abaixo da tabela. FIB, né? Olha aí. A irmã Maria José entende do mistério. Tabela FIB. Estava abaixo o valor. Aí eu me empolguei. Ela se empolgou. Eu disse, é de Deus, me manda eu comprar. Ela comprou. Sabe o que aconteceu, irmãos? O camarada enganou ela. Pegou mais de 10 mil reais, ó. Botou no bolso. E agora o profeta? Onde é que fica o profeta? Aí lá vem ela, disse, mas o senhor não disse que era de Deus? E eu perdi o dinheiro. E agora? E agora? Querido, a única coisa que não vai falhar é a palavra de Deus. Não é porque uma profecia deu certo. Não é porque uma profecia se saiu. Não, só foi de Deus. Que toda hora eu vou confiar em profecia. Quantos não já profetizaram na minha vida? Eu faço prova. Eu digo, Senhor, se é tu vai fazer isso. Eu peço prova, irmão. A Bíblia diz que eu devo provar os espíritos. Nem todo mundo que profetiza de Deus. Nem toda palavra profética, ela vem direcionada do trono de Deus. Eu lembro do próprio Pedro, que era apóstolo. Sabe o que ocorreu? Jesus pergunta para ele e pergunta, olha, o que dizes que eu sou? Um dizes que tu és João Batista. Mas você, quem diz que eu sou, Pedro? Eu digo que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus olha e diz exatamente assim, olha, não foi carne e nem sangue que te revelaste, mas meu Pai. Ou seja, a revelação veio pura. 3 versículos depois, Jesus está falando, olha,
eu vou ter que ir para a cruz, eu vou ter que sofrer, eu vou ter que pagar um preço pelos pecadores da terra. Sabe o que ocorre? Pedro novamente diz: não, Senhor, tu não vai passar isso, não faz isso contigo. Você sabe o que Jesus diz? Para trás de mim, Satanás. Você sabe por quê, querido? Jesus sabia que tinha que ir para a cruz. Jesus sabia que tinha que ir para o propósito. Jesus sabia que tinha que ir para lá. Então tudo que tirasse ele da cruz não vinha de Deus. Você precisa saber o que você tem que passar na terra. Eu lembro que chegou um período aqui na congregação onde ficou eu, a pastora e um membro. E eu disse: Senhor, o que é que eu vou fazer agora? Tem eu, a pastora e outra pessoa. O Senhor disse: prega, porque eu vou trazer pessoas a este lugar. Prega, porque eu vou trazer pessoas a este lugar. Se eu não sei o que Jesus falou, eu teria entristecido há muito tempo. Os irmãos das congregações aqui sabem. Eu prego que parece que a igreja tem 1000 pessoas. E rapaz, esse pastor é doido. É porque eu sei a promessa que ele prometeu, que essas cadeiras vão estar lotadas. E que nós chegaremos no mundo inteiro. Querido, eu entendo aquilo que o Senhor fala. Então quando vem alguém que me chega assim e diz: pastor, não dá certo numa igreja no final da rua. Não dá certo. Realmente não vai dar certo, já deu certo. Você precisa entender que você não tem que ouvir, querido, a opinião de outros. Você tem que ouvir o que Deus pensa ao teu respeito. Amém? Diga: Deus via dentro da casa de Jessé que lá tinha um rei. Me ajuda, irmão, a pregar. Me ajuda a pregar, senão pesa o culto. Jessé está olhando. Na verdade, Samuel, na verdade é Deus, disse para Samuel: lá dentro da casa de Jessé tem um rei. Mas no versículo de número 11, a Bíblia afirma que para o pai de Davi, Davi era o menor. A visão do pai para Davi era que ele era o menor, era alguém sem importância, era alguém que não tinha projetividade. Porque Davi não tinha seus aspectos de um grande guerreiro. Davi não tinha postura de soldado. Não é à toa que quando ele veste as armaduras de Saul, ele não consegue andar. Porque eu aprendo. Aquilo que não é para mim fazer, eu não consigo fazer. Eu só vou conseguir andar com as minhas próprias pernas, com meus próprios braços. Você precisa entender que você precisa fazer aquilo que Jesus determinou para você fazer. Vai fazer o que Jesus te entregou para fazer. Tem gente que sabe fazer bolo como ninguém, mas aí ele não sabe fazer pudim. Aí ele teima, deixa de fazer bolo e vai fazer pudim. Porque ele diz: não, bolo eu já sei fazer, eu vou aprender a fazer. Ele perde de ser especialista em bolo para ser mais ou menos em pudim. Não sei se você pegou essa palavra, mas eu vou repetir ela. Tem gente que é especialista em fazer bolo, e ele é péssimo em fazer pudim. Só que ele deixa de fazer bolo para querer aprender a fazer. Ele deixa de ser especialista em bolo, continuar fazendo novas receitas, ser alguém único, alguém fantástico em fazer bolo, para ser alguém mais ou menos em fazer pudim. Porque quem nunca fez pudim, querido, os primeiros que ele for fazer, ele pode até se tornar uma pessoa especialista depois, mas vai sair ruim, porque ele não sabe o jeito, ele não sabe a forma, ele não sabe o ingrediente certo. Mas se ele já sabe fazer o bolo, toda vez que ele fizer vai sair mais perfeito. Jesus está dizendo para alguém aqui: se empenhe naquilo que você já sabe fazer. Se empenhe naquilo que você já sabe fazer. Vou citar meu próprio caso. Eu tenho muitos amigos pastores que dizem para mim: pastor Hugo, faça um curso teológico, porque o senhor precisa de um curso de teologia para ser reconhecido entre nós. Faça um curso teológico. Mas irmãos, eu não sou bom em teologia. Eu não sou bom em teologia.
Eu não conheço muito ela, mas eu já conheço um pouquinho de oração. Eu já conheço um pouquinho de leitura da própria palavra. Então eu aprendi com Jesus. Eu não parei de fazer o que Jesus me chamou, que é orar e ler a palavra, para ir fazer o que os outros pastores querem que eu faça. Eles querem que eu pare de pregar, eles querem que eu pare de pregar os sermões aqui, e vai estudar primeiro teologia, para depois vir pregar. Não, querido. Quantas almas não já teriam se perdido, irmãos? Só aqui nessa congregação já passou mais de 2.000 pessoas. Nesses 2 anos. Não tenho dúvida do que eu estou dizendo. Só de pessoas que já foram curadas pelas minhas mãos de câncer, mais de 10. Pessoas batizadas com o Espírito Santo. E se eu espero primeiramente ter teologia? Jesus está dizendo para alguém que me ouve e para quem que está aqui: não espere você estar perfeito para fazer algo. Tem gente que espera, não, quando eu conseguir pregar, eu vou pregar. Eu aprendi a pregar pregando. Ninguém, não tem essa. A teoria, querido, ela se difunde na hora da prática. A teoria some na hora da prática. Você pode estudar, não, você tem que pegar o microfone assim, você tem que se comportar assim, ele tem que ser 5 centímetros, você não pode pegar aqui, você tem que pegar aqui. Mas na hora que você está aqui, perante o povo, ó, a perna treme. É nessa hora que é a hora do vamos ver. É aí que você tem que ter os seus macetes. Eu olho para a porta, eu olho para frente. Às vezes eu não olho para as pessoas, eu olho para frente. Quando eu comecei a pregar, na igreja que eu comecei a pregar, tinha um relógio lá no final dela. Eu olhava só para esse relógio, eu olhava para o relógio e pregando. Aí todo mundo dizia: nossa, pastor, como o senhor se comporta bem, olhando para nós, para o povo. Que nada, não olhava para ninguém, olhava para o relógio. Então Deus está falando com pessoas que estão aqui. Não espere você estar aperfeiçoado, eu já estou te aperfeiçoando. É o dia a dia. Como é que uma pessoa se torna um bom motorista? É quando ele tira a carteira de habilitação? A unção de diácono, a unção pastoral não te faz um bom pastor. O que te faz um bom pastor, o que te faz um bom diácono é o dia a dia. Porque cada vez você vai lidar com uma situação da mesma forma, quem tira uma carteira de habilitação, a carteira de habilitação te habilita para dirigir, mas não te faz um bom motorista. O que te faz um bom motorista é você estar, igual ninja, desviando os buracos aqui de Rio Branco. Aí sim você se torna um bom motorista. É o dia a dia. Jesus está falando para pessoas, não é a teoria, é a prática. Jesus está falando para pessoas, não é a teoria, é a prática. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 20. Na verdade, eu acho que é o 17, 28. 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 28. 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 28. Olha o que diz o Senhor Jesus. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe. Acendeu-se o quê? A ira de Eliabe contra Davi. E disse: por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, a maldade do teu coração, que desceste para ver a Escute, o que Davi está fazendo aqui? Davi está lá cuidando das ovelhas do pai. E o pai está com saudade, porque Golias já está afrontando Israel há 40 dias. O pai está com saudade dos filhos. Chama Davi e diz: Davi, vai ver como estão teus irmãos. Leva queijo para a gente de 1000. Leva pão para os teus irmãos. E me traz notícias dos teus irmãos. Quando Davi chega para ver como é que estavam os irmãos, estava naquela ameaça de guerra. Estava em conflito. Se houve um ruído, se houve uma conversa, que quem vencesse esse gigante ia casar com a filha do rei, ele ia ser rico e a família dele ia ser isenta de impostos. Davi ouve essa conversa. Só que quando Eliabe percebe Davi próximo, para perceber essa conversa, acendeu-se a ira em ele. Cuidado com quem fala de você. Às vezes as intenções da pessoa, ela não vem carregada.
Às vezes o coração dessa pessoa está mal, com opiniões sobre você. Por que que o coração de Eliabe se acendeu em ira? Por que que o coração de Eliabe está irado? Porque lá na casa, na sala da casa do pai Jessé, ele viu com os olhos visíveis Samuel ungir Davi Então Eliabe sabe que Davi é rei, só que ele não quer aceitar que o irmão é, por isso que ele está aí. E aí, quem está irado, irmão, ele nunca vai inventar coisa boa da gente. A opinião de Deus sobre Davi, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, é que Davi é rei. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 11, a opinião do pai sobre Davi é que Davi é um Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 28, a opinião do irmão de Davi sobre ele, Eliabe, é que Davi é alguém presunçoso, é alguém esperto, é alguém malicioso. Mas é a verdade sobre Davi? Por que você está pegando corda pelo que os outros estão falando de você? Olha para cá. Por que você está mudando quem você é pela opinião dos outros? Para Deus, Davi é rei. Para o pai, Davi é o menor. Para o irmão, Davi é mau. Você está andando pela visão de quem? A de Deus, a do teu pai ou a do teu irmão? Porque tem gente que não consegue andar no que Deus falou que ele é. Me chamaram de vagabundo. Já disseram para mim que eu nunca ia prestar na vida. Disseram que eu nunca ia dar certo na vida. E por um período da minha vida de quase 10 anos, eu aceitei essa palavra. Vivi uma vida desempregado. Vivi uma vida para baixo. Uma vida depressiva, tive depressão. Botei a corda 3 vezes para se matar. Isso aqui são coisas que pouca gente sabe sobre a minha vida. Eu sei o que é depressão. Eu sei o que é estar dentro de um quarto escuro. E você olhar para dentro de você, eu olhava para os meus membros. Olha com o meu movimento. E quando eu olhava para mim no espelho, eu não via esse meu lado direito movimentar, porque eu tenho um pequeno defeito do lado direito. Só que isso não me impede de viver. Mas Satanás botava na minha cabeça: bota a corda e morre. Bota a corda e morre. Se mata que tu vai acabar. Eu ainda cheguei a escrever carta. Eu vou escrever uma carta para deixar para esse povo aí, para esse povo menos saber que eu amava esse povo. Tudo Satanás preparando para que ceifasse a minha vida. E quem tira a própria vida não tem mais. Não tem mais. Olha Satanás querendo me jogar contra mim mesmo, querendo me jogar contra a minha promessa, que na época eu não sabia, eu não era crente. Olha o que Deus já fez através das minhas mãos. E se eu me mato lá atrás, quando Satanás disse: bota a corda aí e se mata. Você sabe por que você ainda não se matou? Você sabe por que você ainda não desistiu da vida? Você sabe por que você ainda não foi embora de casa? Você é uma promessa de Deus. Você é uma promessa de Deus. E Deus manda dizer para você: eu não desisto de você. Eu não desisto porque tenho promessa com você. Você é uma promessa minha. Eu não abro mão de você, diz o Senhor. Se Deus não abriu mão de mim quando eu não tinha nada, porque quando Deus me escolheu, tu pensa que eu era esse pastor que sou hoje? Essa pessoa conhecida que todo mundo quer que ore? Nessa época ninguém queria me dar nenhuma salsicha para comer. Nessa época ninguém queria me dar nenhuma farofa. Hoje eu chego nos cantos, as pessoas dizem: pastor, quer um café? Pastor, o que o senhor quer? O senhor quer um chocolate? O senhor quer um refrigerante? Você pensa que a minha vida sempre foi assim? Não, querido. Teve dias de eu não ser recebido na casa das pessoas, porque as pessoas não viam nada em mim. As pessoas não enxergavam quem eu era. Eu não enxergava quem eu era. Eu achava que a minha vida tinha que acabar para ter sentido. Eu achava que tinha que morrer porque eu sofria muito. Eu tenho ausência de pai, não fui criado com pai. Então eu tinha muitas dores no meu coração. Eu tinha muitas ausências dentro do meu coração.
Eu tinha muitas perguntas dentro do meu coração, mas todas elas eu encontrei em Deus. Se você foi abandonado pelo pai, Deus te preenche. Se você foi abandonado pela mãe, Deus te preenche. Se o marido te deixou, Deus te preenche. Se alguém te largou, Deus te preenche. Aprenda uma coisa, não larga a vida, porque alguém te deixou. Deus está de braços abertos para te receber e dizendo assim: eu tenho vida para você, vida, 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 vida e vida com abundância. Vida com abundância, vida com abundância. O que eu tenho para você é vida com abundância. Urabacalabacharabacácia, iribicalabácia. Eu tinha tudo para estar morto. Eu tinha tudo para ter desistido da vida. Mas prova é o Senhor lembrar de mim. Prova é o Senhor não desistir de mim. Diga glória a Deus. 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 42. Calabacharamanarás. Olha o que diz o Senhor. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil. Volta lá para o versículo de número 33. 1 Samuel capítulo 17, versículo 33. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir a peleja com ele, pois tu ainda és, e ele é homem de guerra desde a sua Versículo 34 diz assim o Senhor: então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e viu o leão e o urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o... Versículo 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil Diga para Saul: Davi também não podia enfrentar o gigante Golias, porque ele era jovem. Mas a partir do versículo de número 34, Davi dá a carta de quem ele era. Apacentava o teu servo, as ovelhas do meu pai Jessé, melhor dizendo. Vi um urso, vi um leão, e o teu servo não deixava que eles matassem. Sabe o que é isso? Na visão de Saul, Davi é jovem. Mas o próprio Davi sabe que ele é jovem, mas é guerreiro vencedor. Aí eu te pergunto, quantas batalhas na vida tu não já teve que vencer sozinho? Quantas guerras você não já teve que vencer sozinho? Quantas das vezes não já lutaram para te matar? Quantas das vezes não já lutaram para que você desistisse da vida? Quantas das vezes a própria vida não já lutou contra você e você não desistiu dela? Eu disse para você: não desista da vida, não desista do propósito de Deus, reaja. Deixe de ser alguém que está parado, reaja. Tome iniciativa. Faça o que Deus te chamou para fazer. Deus não te chamou para estar parado. Deus não te chamou para estar sentado numa congregação. Deus te chamou para estar vivendo o teu propósito. Querido, se você vem 2, 3 meses aqui, continua sentado nessa cadeira sem fazer nada, você ainda não entendeu o propósito do Evangelho. Você ainda não entendeu o que Deus quer com você. Você tem que entender que você tem que vir aqui, sentar nessa cadeira, ouvir a palavra de Deus, mas reagir a ela, dizendo: Deus me escolheu. Eu não tenho capacidade de evangelizar na rua, eu não tenho capacidade de pregar dentro do ônibus, mas eu tenho capacidade de trabalhar e ser alguém. E ser alguém que oferta, ser alguém que dizima. E lá no teu trabalho tu dá testemunho. E na hora que o teu patrão coçar a cabeça
e quiser rasgar a veste, como o rei de Israel, lá em 2 Reis capítulo 5, quis rasgar a veste, porque ele não sabia o que fazer quando Naamã tinha uma carta na mão, pedindo para que ele curasse ele. Aí você se levanta como Eliseu. Ei, rei, não faz nada com você. Manda ele vir até a mim, porque ele vai ver que há profeta em Samaria. Vai chegar a hora lá no teu trabalho que você vai ter que levantar. Ei, não precisa 01 vir não. Pode deixar que eu vou orar, ele vai voltar. Pode deixar. Pode trazer ele aqui, está com dor de cabeça, traz aqui que eu vou orar. Trouxe o óleo ungido. Deixa eu passar esse óleo ungido na cabeça dele. Deixa eu passar o óleo ungido nesse coração. Você vai interceder, essa pessoa vai ser curada. Você vai orar e essa pessoa vai levantar. O problema de crente é que ele pensa que a oportunidade, a honra de Deus está aqui em cima num altar como esse. Querida, aonde você estiver pregando a palavra de Deus, isso é honra. Porque o José que chegou para governar o Egito, era o mesmo José que interpretava sonho na prisão. Não é o lugar, é quem você é. Não é o lugar, é quem você é. Eu prego aqui nesse altar, mas também prego lá em Plácido para todo mundo sem microfone. E não vejo como menosprezo isso. Tem gente que se não pregar com o microfone na mão, ele não se acha mais crente. Porque tem gente que veste um blazer, uma saia comprida no culto, mas em casa é a mini saia da Anitta, é sem camisa, ele parece que não é crente. Sai no meio da rua e não está nem aí pro testemunho dele. Jesus disse para alguém que me ouve agora: zele pelo testemunho de Cristo. Zele pelo testemunho de Cristo. Você é a testemunha, você é a testemunha, você é a testemunha do Senhor. Então aqui a gente vê várias visões. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. A gente vê Deus dizendo: dos filhos de Jessé tem um rei. A gente vê em 1 Samuel capítulo 16, versículo 11, o pai de Davi dizer: ele é o menor. Ele afirma. A gente tem em 1 Samuel capítulo 17, versículo 8, a visão do irmão de Davi: tu és presunçoso, tu és um homem de um coração mau. A gente vê em 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 33, Saul dizer que Davi é moço. A gente vê em 1 Samuel capítulo 17, versículo 42, Golias dizer: não, esse menino não pode lutar comigo. É um menino, é um mancebo, é um jovem. Aí eu te pergunto: você vai pela opinião dos outros ou por quem você é em Cristo? Você tem que andar por quem Cristo disse que você é. Você tem que andar pelo aquilo que Cristo já falou que você é. Satanás dizia: tu tem depressão, tu nunca vai conseguir pregar, tu nunca vai ser nada. Porque nessa época que a depressão veio foi quando eu fiquei desempregado. Trabalhava no futebol, depois perdi o emprego. Eu tinha 2 empregos, eu trabalhava aqui, trabalhava em Tarabacá. Perdi uma cidade no nosso interior do nosso estado. Perdi um emprego lá e perdi aqui. Então perdi as 2 fontes de renda que eu tinha. E eu vivi uma vida regalada, uma vida na bagunça, uma vida na bebida, uma vida na droga. E de repente agora eu não tenho mais nenhum nem outro. E as amizades que bebiam dentro da minha casa, que na época eu morava só, sumiram todos. As contas começaram a chegar. E com isso veio as angústias, as coisas dentro de casa começaram a acabar. Aí foi aonde eu tive que orar, onde eu tive que buscar a Deus. Eu só conheci Jesus no meu pior momento. Vou repetir essa palavra: eu só conheci Jesus no meu pior momento. Jesus está dizendo para algumas pessoas que estão aqui e que nos ouvem: eu estou permitindo esse vento que é para você me conhecer. Eu estou permitindo essa prova que é para você me conhecer. Eu estou permitindo esse momento que é para você me conhecer. Que é isso, pastor? Já conheço a Deus. Jó achava que conhecia. Jó achava que conhecia Ismael. Rico, fazia bem. Jó era alguém, Israel, que ajudava os outros. Jó não podia alguém passar necessidade, que ele estava dando uma de 100. Pega 100 logo. 50 não, pega 100. Só que ele teve que perder tudo. Teve que ficar leproso. Ele disse: eu ouvia falar de ti,
mas agora te veem os meus olhos. Deus está dizendo assim: eu estou permitindo essa prova para tu me conhecer. Eu estou permitindo esse problema para tu me conhecer. Deus está dizendo para pessoas aqui: olha, busca-me pela madrugada. Te levanta, deixa de preguiça. Vai me buscar, vai me adorar, vai me exaltar. Te posiciona na minha obra. Não só pastor tem que orar. Não só diácono tem que orar. Não é quem tem carga, quem tem vida com Deus. Não é quem tem carga, quem tem vida com Deus. Abre a suribica bagachobiadas. Chamando que se bicalabacharabacacia. De calabacolia sui de calabacharabacalabacia rebodecacia. Ribicolobia suribica do que vida gachadarabagas. A gente vê em Atos capítulo 10, irmãos. Um homem, querido, conhecer Jesus sendo romano. Ele não era crente, ele não era apóstolo. Deixa eu ver quem ele era, que eu esqueci o nome dele. Atos capítulo 10. Deixa eu ver se eu ainda lembro o nome dele aqui. Cornélio, irmãos. Um homem chamado Cornélio. Para nós brasileiros, esse nome soa ruim, né? Cornélio, né? A gente, quando era do mundo, gostava muito de alugar os outros. Mas esse nome aí era um homem de muita oração. Era um homem que não tinha nome no evangelho. Tinha posses terrenas. Era alguém muito grande em Roma. Mas perante o evangelho de Cristo ele não era ninguém. Mas a oração dele teve que fazer Pedro sair de uma cidade para ir até lá. A sua oração pode mover a mão do Senhor. A sua oração pode mover a mão do Senhor. Quer mover a mão de Deus? Ora. Quer mover a mão de Deus? Jejua. Tem gente que quer ser batizado com o Espírito Santo comendo igual um leão. Come igual um boi. Não quer ser batizado com o Espírito Santo. É só vapo. Não faz um jejum de meia hora. E uma dor de dente. Ai, tô com dor de cabeça. Querido, se você não pode suportar uma dor de dente, uma dor de cabeça para ser batizado, desiste do evangelho. Porque no evangelho, querido, nem sempre vai ter comida. Tem hora que não tem. No evangelho tem hora que a prova chega. Tem hora que tu tá com o carro e não tem dinheiro para botar gasolina. Tem hora que tu tá com o dinheiro da gasolina e o carro não funciona. Tem hora que tu tá com dinheiro, tem hora que tu tá com o carro e nada presta, nada, tudo dá errado. Alguma coisa acontece de errado e tem que sair andando. Evangelho, querido, você tem que lidar com as improvisações. Evangelho tem improvisações, não é desorganização. Eu lembro que semana passada a gente ia lá para Plástico, se programamos todo mundo. Não, o ônibus vai passar. Fomos lá, uma parada, bonitinho, tudo organizado. Veio um táxi, disse: o senhor quer ir para Plástico? Eu digo: não, estou esperando o ônibus. O cara disse: rapaz, hoje não passa ônibus. Eu digo: isso é coisa do cão. Vai para lá, quer ganhar o nosso dinheiro, vai para lá. Passou um segundo táxi: você quer ir para Plástico? Estou esperando o ônibus. E o ônibus passava 6 horas da manhã e a gente estava lá desde 5h30. Deu 6 horas, o ônibus nada. Deu 6h30, o ônibus nada. Deu 7 horas, o ônibus nada. Aí eu comecei a me agoniar. Eu comecei a coisar a perna assim. Eu digo: meu Deus, e agora? E passou-se, ia dando 8 horas e nós ligando para um, ligando para outro e nada de um carro. Até que a gente conseguiu. Mas foi um atrapalho para conseguir. Gastamos dobrado. Mas fomos. Quando chegamos lá, 4 almas para Jesus. Gente liberto. Mas e se a gente desiste na hora que deu errado? Evangelho não é para quem desiste, é para quem persevera. Evangelho não é para quem desiste, é para quem persevera. Quer experimentar das promessas de Deus, não desiste na hora que tudo estiver difícil. Na hora que a porta fechar, é hora de você perseverar. A porta está fechada, Deus está dizendo: está na hora de você perseverar. Está tudo complicado, Deus está dizendo para você: está na hora de você perseverar. Para me encerrar, na visão de Deus, Davi era rei. Na visão do pai, Davi era o menor. Na visão do irmão, Davi era mau. Na visão de Saul, Davi era jovem. Na visão de Golias, Davi era alguém incapacitado. Mas na própria visão de Davi, ele era um guerreiro que venceu urso e leão.
Não é a opinião dos outros, é como você se vê. Não é a opinião dos outros, é como você se vê. Se você se vê um vencedor, você vai vencer. Se você se vê um vencedor, você vai vencer. A presença de Deus invadiu o templo. Deus está renovando pessoas agora dentro da casa do Senhor. Deus está renovando pessoas pela live. Deus está tocando no altar aqui. O altar está fumegando e Deus está dizendo: eu tenho promessa com você, como você se enxerga. Você é vencedor, você é vencedor, você é vencedor, você é vencedor, você é vencedor. Você é vencedor, você é vencedor, você é vencedor. Urabaxadarácia. O Senhor manda dizer para ti: tu não é o que os outros dizem que tu é. Tu é uma pessoa capacitada que eu escolhi, diz o Senhor. Te escolhi para ser grande na terra. Te prepara, porque Jesus está te preparando para um cajado pastoral. Urabaxandarabacacia. Deus está te preparando para uma chamada grande, diz o Senhor. O que eu tenho contigo é grande. Que me candou. Há muitas almas esperando pelo aquilo que tem dentro de você. Hoje nasce essa chamada dentro de ti. Hoje nasce essa chamada dentro de ti. Hoje nasce essa chamada dentro de ti. Recebe a porção do Espírito hoje, 6 horas da manhã. Tu pediste: Senhor, eu preciso de uma palavra. Eu preciso que o Senhor fale comigo. O Senhor está falando contigo e dizendo: eu tenho promessa com você. Vai pela opinião dos outros ou pela que Deus pensa de você? Para Deus, Davi era rei, mas para o pai era um menor. Vai pelo pai ou por Deus? Na visão de Deus, Davi era rei. Na visão do irmão, Davi era mau. Vai pela visão do irmão, da irmã, do tio, do vô, da avó, ou pela de Deus? Na visão de Saul, Davi era jovem. Na visão de Deus, Davi era rei. Vai pela de Saul ou vai pela de Deus? Na visão de Golias, Davi era alguém incapacitado. Na visão de Deus, Davi era alguém preparado. Vai pela de Deus ou vai pela do homem? Deus está dizendo: ande pela minha promessa, caminhe pela minha promessa. Para a gente encerrar, 1 Samuel capítulo 17, vai lá. Vai descer uma glória de Deus aqui neste lugar. Hoje é noite de Deus batizar a gente. O Senhor diz aqui para mim: Deus vai batizar a gente que está ouvindo a gente pela essa live. Receba o batismo do Espírito Santo. Receba o poder do Espírito Santo de Deus. 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 43. Versículo de número 45, melhor dizendo. Diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho até ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Golias enfrenta Davi com armas, com lança, com espada. Davi vai até Saul em nome do, ou seja, a visão de Davi não é nem a dele. Ele anda na visão de Deus. Ele vai em nome do Senhor, uma representação da palavra. Quer ter sucesso? Para de andar na tua vontade e anda na vontade de Deus para você. Quer ter sucesso? Para de andar na tua vontade, no teu desejo, na tua carne, nos teus anseios, e anda na vontade do Espírito Santo de Deus. Você sabe por que Davi venceu Golias? É porque Deus já sabia que Davi era rei.
Então, se Deus já sabia que Davi era rei, não era gigante quem impedir. Ele só tinha que enfrentar. Se Deus prometeu que você vai ter alguém, não é da opinião de ninguém que você precisa. Você só precisa de uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus é suficiente para você ter êxito na tua chamada, no teu ministério, nos teus negócios. Recebe essa palavra. Fica de pé. Diga: eu vou andar na visão de Deus. A visão de Deus era que Davi era rei. A visão do pai era que Davi era o menor. A visão do irmão era que Davi era mau. A visão de Saul era que Davi era jovem. A visão de Golias era que Davi era incapacitado. Mas Davi era alguém preparado. Deus está dizendo para você: você é alguém preparado. Para de andar com medo, para de andar ansioso, para de andar angustiado. E anda naquilo que Deus tem falado a teu respeito. Diga glórias a Deus. Israel vai louvar e eu vou estar orando por vocês, amém? Fica de pé aí, levanta as mãos para cima, em nome de Jesus. Aleluia. Israel vai louvar. Quero estar orando também pelo povo da live. Todo mundo quer estar orando, entregando uma palavra de Deus. Aleluia. Adorando o Senhor. Sente essa presença que está aqui. Ele está aqui. Aleluia. O fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Adora o Senhor. Quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo. Preciso de um renovo. Meu coração quer mais de ti. Adora eu Ele. cansei de ser o mesmo. Eu cansei de ser eu mesmo. Quero tua vida em mim. Senhor, está aqui teu povo. Quero apresentar teus filhos que aqui O estão. fogo queima. Vem curar esse coração que está ferido. Por mais Essa pessoa que está angustiada, Senhor. Vai te encontrar o coração dela. Essa pessoa que quer desistir, essa pessoa que quer parar, essa pessoa que está desanimada, está triste, Senhor, sem saber o que fazer. Pega na mão dela, Senhor, e fala que ela é especial. Fala para ela, Senhor, que ela tem serventia na tua casa. Fala para ela que tu tens promessas com esta jovem, com este jovem. Urabacalabachai. Sinta o toque do Senhor Jesus em sua vida. Sinta o toque do Senhor em sua vida. Sinta o toque do Senhor. Olha o derramado Espírito de Quero tua Deus. vida em mim. Sinta o Senhor. Sinta o Senhor. Sinta o Senhor. Sinta. Eu sou teu, você é meu. E eu quero ficar na tua presença. Adora Ele. Vai de encontro esse coração sedento, esse coração que precisa Quando de a ti, Pai. luz se apagar, Vai nesse coração agora, papai. Renova ele. Batiza essa pessoa. Repreende esse mal. Repreende esse demônio que está lutando Quando contra a a alma dela. música Contra o coração. acabar. Repreende esse espírito da morte agora. Que esse espírito da morte cai por terra. Que esse espírito de depressão. Pessoas estão sendo curadas de depressão agora. Pessoas estão sendo curadas de depressão agora. Você não tem depressão. Você tem vida, diz o Senhor. Você tem vida. Vida. quando a luz se apagar, Queira o Senhor. quando a música calar, Queira o Senhor, querido. quando o mover passar, eu só quero você, só quero você, Jesus. Diga glória a Deus. Diga: eu não sou o que o meu pai diz que eu sou. Diga: eu não sou o que o meu irmão diz que eu sou. Diga: eu não sou o que o meu patrão diz que eu sou. Diga: eu não sou o que o meu inimigo
diz que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Para Deus, Davi era rei. Você tem uma promessa sobre a sua vida. Você tem uma promessa sobre a sua vida. Você não é o que a opinião dos outros diz que você é. Querido, até hoje, para muita gente eu não sou pastor. Até hoje, para muita gente eu não sou nada. Mas eu não espero o reconhecimento deles. Eu tenho cuidado de almas, eu tenho pregado o evangelho, tenho salvado vidas, curado almas, pessoas depressivas que têm sido libertas, salvas, demônios são expelidos. Eu não tenho esperado o reconhecimento do homem. Eu tenho feito a obra do bom mestre. Não espere alguém reconhecer, faça o que Deus mandou você fazer. Essa é uma palavra para